Sara, esposa de Abraão, concebeu um filho na velhice, digamos, tenha fé, pois para Deus nada é impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fala, galerinha! Estamos começando mais um podcast direto da Arca. E ainda continuamos com o tema Gênesis. É um tema bem abrangente, grande, gigante, mas nós estamos tentando passar para vocês da melhor forma possível, que você possa entender aí do outro lado do rádio. Galerinha, momento confessionário. Eu tenho que dizer aí que uma pessoa, um ouvinte nosso, me chamou a atenção dizendo que vocês, no caso, não são telespectadores porque não estão numa televisão, porém estão através do rádio. Então se chama ouvintes. Eu confesso, eu errei. Está aí acertado para os próximos episódios. E aí, tio Fagner, vamos lá. Você também tem alguma coisa aí para nós? Tem, eu não vou sentar no confessionário dessa vez não. Assim, repassamos aí a última vez e parece que cravamos, hein? Opa. Cravamos a última. Acho que tem coisas legais. Algumas pessoas mandaram mensagens pra gente, bacana pra caramba. A gente tá vendo que as pessoas estão se interessando, né? Então, pessoal, mandem mensagens pra gente aí, até porque também isso nos motiva, né? A resposta, o elogio, a crítica e por aí vai. Depois a gente vai deixar pra vocês aí, tanto o nosso endereço do Insta, como o nosso e-mail. Amém. Então, pra vocês mandarem as coisas pra gente. Algumas pessoas aqui, a Amanda Araújo mandou pra gente assim, foi bem legal. Acabei de finalizar o primeiro. Pesadão demais, hein? Mandaram muito bem. É conhecimento demais. Vou precisar ouvir mais algumas vezes. Vou pro segundo agora. Aí depois ela mandou aqui. Eu tava aqui pensando, quem é Esaú? Aí depois eu vi que você se redimiu. Já tô sonhando quando vão lançar um podcast sobre catecismo. Obrigado, hein? De nada. Hein? Aqui vai ser difícil, hein? E vai ser legal, porque até pra gente poder falar da criação do catecismo ali pelo cardeal Ratzinger, né? Foi muito importante, o católico precisa ter isso em casa, fundamental. Não é um livro para você ler do comecinho ao final, muito pelo contrário. Ali é para você tirar grande parte das suas dúvidas, é o nosso catecismo. Teve outras pessoas também que mandaram pra gente aqui, né? A gente tem o Miguel Ribeiro, que também mandou pra gente. Falou, pô, que legal pra caramba, assim. Nunca tinha visto a história por esse ponto. Então, muito, muito, muito legal. Teve também o Leandro, que mandou pra gente assim, cara, gostei muito da dinâmica do podcast. Claro, a linha teológica é diferente da que eu sigo e tal, mas eu ouvi inteiro. Vocês dois têm uma vibe muito da hora. Muito bom mesmo, parabéns. Pessoal, é isso aí, assim, teologia, filosofia, assim, cada um tem sua linha de pensamento, as coisas que você vai estudando, que vão te dando entendimento. Outra coisa, mandem pra gente qual é o entendimento de vocês, sim, como é que vocês... Sim, importantíssimo. Não acredito que foi exatamente assim, qual foi o outro jeito, pode mandar pra gente, se tiver embasadinho, direitinho, a gente coloca aqui, a gente coloca no ar, não tem nenhum problema não. E o mais engraçado, né, que eu tô aprendendo muito mais com todo esse debate, toda essa história. Muito louco, tanto é que vamos voltar um pouquinho lá no 9, né, que nós estávamos conversando aqui, para poder dar continuidade, para chegarmos os patriarcas, que, nossa senhora, é muita confusão também, muita treta, mas estamos aí para passar da melhor forma possível para você poder interagir e curtir aí. Então vamos conversar. Vamos começar aqui, eu sou o Fagner e a gente vai entrar aqui numa novela Laços de Família. E eu sou o Ale, que nessa família há muita briga e brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. No final, mas acabam, vamos que vamos. Mas vamos lá então, gente, vamos lá. Só a gente precisa recapitular rapidinho. Primeiro, o episódio 1, nós falamos lá desde a origem do universo, praticamente é só Gênesis 1.
que a gente faz no episódio 1. No episódio 2, a gente faz Gênesis já do 1 ainda até o 11. Então isso legal pra caramba também. Pra gente poder entrar aqui agora, vamos ver se a gente consegue matar o máximo que der aqui. Vamos ver se a gente consegue ir o Gênesis todo, porque tá tranquilo, viu, Ale? A gente só precisa ir do capítulo 12 até quase 50. Ah, rapidinho, bem então, simples, tipo tá? sussa, assim, não vai... Umas 2 horas de gravação e vai dar tudo certo. Não, vamos nessa aí, vamos tentar cravar 1 hora aqui, vamos ver até onde dá. Vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, rapidinho. E é importante, de novo, sempre contextualizar um ponto. Quem está escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão no exílio da Babilônia e voltando do exílio. Na verdade, o livro vai sendo escrito durante o período dos reinos, durante o período do exílio, que eles estão presos na Babilônia, e até no pós-exílio, no retorno. Então, muitas referências, como nós falamos no último podcast, eles estão observando até dos povos da Babilônia onde eles estão inseridos. Então a gente não pode esquecer disso. Quando é que os reinos foram divididos? Vamos pegar aqui, tipo Star Wars, aqui, né? Do 3, 4 e 5, depois a gente volta para o 1, 2 e 3. Para o 1 e 2, desculpa. Então o que a gente tem aqui? Vamos pegar os reis, né? Primeiro rei, Saul, falamos dele. Primeiro rei que junta as 12 tribos de Israel. Sim. Saul... ele desapontou a Deus. Deus pediu para que ele destruísse um povo específico, e a gente vai falar sobre esse povo aqui também, que é um povo que descende de Edom, e a gente vai falar aqui Edom e tudo mais. Deus pede que ele destrua esse povo, ele acaba que ele não destrói, e aí Deus se desaponta muito com o comportamento de Saul, e aí ele já tem um rei em seu coração, que vai ser Davi. Davi consegue reunir para valer as 12 tribos, as 12 tribos do Egito. As 12 tribos de Israel super se desenvolvem, depois a gente tem o ápice deles em Salomão. No finalzinho de Salomão, uma revolta muito grande já acontecendo. Depois a gente vai ter o filho de Salomão, que vai ser o Roboão. E aí Roboão diz, não, eu vou ser mais cruel ainda, vou oprimir o povo mais ainda do que meu pai já fez. E aí temos um problema. Começa uma ruptura muito grande, os reinos se dividem. Se dividem em Reino do Norte, onde vão 10 tribos de Israel, Reino do Sul, onde estão 2 tribos de Israel. Por que é interessante entender isso? A gente vai ver que os profetas, ao longo, os profetas do Reino do Norte, que é o reino chamado Reino de Israel, os profetas do Reino do Norte, eles vão denunciando tudo o que vai acontecendo de errado, porque os reis do Reino do Norte fazem tudo errado, o tempo inteiro. Então eles vão denunciando o que está acontecendo de errado, tanto que por volta do ano 700, na mão dos assírios, o Reino do Norte já cai. Então não durou nada. É importante não durar nada porque Salomão está ali por volta do ano 1000. Então, em 200 e poucos anos, já cai o Reino do Norte, o Reino do Norte já vai para a mão dos assírios e pronto. O Reino do Sul, que ficou só com 2 tribos, preservou a linhagem de Davi. E, assim, vamos dizer que pisou na bola um pouco menos do que o Reino do Norte. O Reino do Sul dura um pouco mais e cai lá por volta do ano 500. Então, durou uns 200 anos a mais. O Reino do Sul caiu na mão dos babilônicos, e os babilônicos também dominou o povo da Síria, e aí juntou todo o povo de Israel no exílio por volta do ano 500 a.C. O povo está lá no exílio dizendo, meu Deus, estamos há, 1000 anos numa desgraça, porque nada resolve, nada sai do lugar. Porque se a gente for pensar, eles estão há 500 anos, desculpa, se a gente for pensar, o apogeu deles, o ápice, tinha sido em Salomão. Sim. De Salomão até o exílio na Babilônia são 500 anos. Então, assim, a gente está em 500 e nesse caso, anos de profundo sofrimento. Tudo sofrendo, nada dava certo, cara, não casa. Olha que loucura, cara. O Brasil nós fomos descobertos em 1500. 1500. Então, é praticamente a mesma coisa deles ali. A distância, se a gente for pensar, a distância é a mesma, assim, de tempo. E eles estão dizendo, pô, mas não acontece nada certo. A gente fala aqui no Brasil, né? Dá tudo errado no Brasil, porque desde o descobrimento é tudo errado. A coisa tá meio assim lá também, ó. Desde Salomão tá tudo errado. Tudo errado. E será que nós somos um povo, então, amaldiçoado? E o engraçado é que teve todo esse tempo aí,
tipo, tentavam consertar e nada dava certo? Será que o problema estava sendo o cabeça? Ale, os profetas vão o tempo todo denunciando que eles estão no caminho errado. Que tanto os eles, reis tipo, do norte quanto os reis do sul estão no caminho errado. E o que é caminho errado? O que é caminho errado? Aí a gente vai ter que voltar para aquela discussão de por que Deus criou todas as coisas. Nós vimos nos últimos 2 episódios do podcast que Deus faz tudo, praticamente ele organiza tudo para o homem. O homem é o centro da criação. Tudo foi criado para o homem. E aí a gente vai ver já desde Adão e Eva o homem se corrompendo. O tempo inteiro o homem se corrompendo. Então, ali no Reino do Norte e no Reino do Sul, os profetas estão o tempo inteiro dizendo: vocês estão no caminho errado, vocês estão no caminho errado. E por que caminho errado? Porque está seguindo a tradição das outras civilizações que moram por ali. Vamos lembrar ali no tempo de Salomão, tempo de Davi e Salomão, esse tempo aqui, quem eram os grandes reinos que viveram ali. Antes de tudo, nós temos os sumérios, falamos disso aqui bastante, temos os babilônicos, temos os acádios, temos os egípcios, os filisteus, os cananeus, os hititas, são os grandes grupos daquela região. Só que esses grupos, o que eles fazem? Adoram vários deuses, sacrificam humanos em adoração aos deuses, além, obviamente, do sacrifício de animais. Eles são absolutamente corrompidos, a corrupção toma conta deles o tempo inteiro, tanto é que a gente vai tendo uma dinastia sendo destruída por outra o tempo todo, e um invadindo o território do outro o tempo todo. E não é isso que Deus quer. Deus quer a união dos irmãos. Então, o que o povo de Israel nos reinos do Norte e Sul foram fazendo ao longo do tempo? Eles foram o tempo todo agindo como as tribos ou como os reinos em volta agiam, que é o comportamento errado. Para falar a verdade, já estava errado lá fora e trouxeram para dentro tudo, Exatamente. Piorando as coisas cada vez mais. Nossa, Ale, você matou a pau. Sabe por que isso é importante, cara? Por que isso é importante? Porque quando Deus chega para eles e vai dizer assim: vocês estão no caminho errado. E sabe por que vocês estão no caminho errado? Porque vocês estão fazendo o que os outros fazem. E eu sou o Deus de vocês justamente para colocá-los no caminho correto. É a discussão que a gente vai ter com sexualidade lá na destruição de Sodoma e Gomorra. Sim. Por que isso era um problema? Então, quando o povo está lá no exílio, 500 anos depois de Salomão, eles estão pensando sobre isso. E assim, só que os profetas passaram 500 anos avisando-os o tempo todo que eles estavam no caminho errado. Então, ok, eles estão escrevendo sobre sua história. Não, nós não somos um povo desgraçado, né, sem a graça de Deus. Pelo contrário, nós somos um povo agraciado. Olha como esse Deus criou o mundo todo e nos colocou no centro. Olha como esse Deus veio nos preparando desde Adão e Eva. E agora a gente vai começar a história de como é que o povo é escolhido. Nós falamos no último episódio que quando o homem estava pronto, Deus soprou a alma nesta matéria humana e passamos a ser corpo e alma. Falamos disso lá. Esse é o nosso Adão. Adão e Eva é justamente os primeiros homens que nasceram pelo Espírito, né? Vamos dizer assim. Primeiros homens que ali nasceram pelo Espírito, porque eles não tinham. Nós éramos pura matéria, puro animais. E aí a gente precisa voltar aqui para a gente entender. Quando eles vão contar a história, a gente precisa entender assim: Deus é o juiz perfeito. Ao longo de toda essa história do Gênesis do 11 ao 50, a gente vai perceber que todo erro tem punição. Todos. Não teve um que não Às passou. Às vezes a punição não é na tua vida. Exato. É na tua geração. Na sua geração. Mas vai ter. Você não vai escapar. Não vai, galera, a sua geração não vai escapar. É muita doideira, gente. É do início ao fim dos patriarcas que a gente estava comentando. Ele vai falando, se um não paga, o outro paga, do outro paga. E, tipo, são 175 anos de pura adrenalina. e é o que vocês vão ver a partir de agora ou daqui a pouco que terminar. Vamos lá, assim, ó. Vamos começar pelo Gênesis 9. E a gente precisa voltar um pouquinho, 2 capítulos só. Só para a gente entender aqui, no Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 27. A gente tem um entendimento aqui, nós estamos falando dos filhos de Noé. Olha a treta. Casos de família, capítulo 1. Vamos começar a brincadeira aqui, né? Olha isso.
capítulo 9, vou começar no 18 até. Os filhos de Noé que saíram da arca os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Gente, vamos lá. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai andando de costas. E não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos dos seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo, que Deus prospere a Javé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Fim. Gente, peraí, vamos lá. No fundo era uma pequena brincadeira que o filho fez. Não, brincadeira pra gente. Pra gente, né? Naquela época. Não, vamos lá. Essa época aqui tá tranquilo. Essa época aqui estamos tranquilamente uns 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo. Então vamos voltar aí 5, 6 mil anos. Pra gente tá tranquilo. Pra 6 mil anos, cara, nego não teve respeito pelo pai. O irmão mais novo só foi lá contar pros outros irmãos de tipo, mano, o pai tá nu, o cara tá pelado, no meio da tenda. Pior que tá bêbado, devia estar o quê? Dançando pelado, só pode. Você viu assim, cara? Aí os outros irmãos falam, você é louco, cara, pô, não pode fazer isso com o pai, não. Os caras vão lá com todo o respeito do mundo, cobrem Noé quietinho, nem olharam nada. Vira as costas e vai embora. Noé amaldiçoou Cã. Tipo, tá amaldiçoado, já era. E a gente vai perceber que isso vai refletir para frente, porque ele fala, Cã é o pai de Canaã. Só que Cã não é pai só de Canaã. Cã é pai dos cananeus, né, de Canaã, dos egípcios, dos filisteus, dos hititas, dos moritas. Ou você sabe só que a galera que vai fundar a Babilônia, dos acádios. Ou seja, só nego bruto. Só a linhagem de Cã é só nego bruto. Que é justamente depois quem vai lutar o tempo inteiro contra os hebreus. Essa é a linhagem de Cã. Se a gente for... E por uma brincadeira foi amaldiçoada lá atrás. Tem uma curiosidade que eu quero colocar aqui. Ali no capítulo 10, que está falando da linhagem de Cã, diz assim, no versículo 6, filhos de Cã, Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush, Sabá e Révila, Sabatá, Radimá e Sabataca. Filhos de Redma, Sabadá e Dandã. Cara, Révila e Cush, lembra que são os rios e os lugares lá da onde saíram os braços do rio que saiu do Jardim do Éden? E aqui a gente tem Canaã, né, que é a própria cidade que vai se fundar. Olha aqui, tem uma outra parte que é assim, Cush gerou Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nimrod, nenhum caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Aracade, Acade, que a gente sabe que é Acádia, e Calene, na terra de Sanar. Daí foi para Assur e construiu Nínive. Depois existe um rei, eu pesquisei, existe um rei na Babilônia, na verdade ele da Acádia e da Babilônia, Suméria ali, o nome dele é Sargão o Grande. Quem tiver curiosidade, pesquise sobre Sargão o Grande. Ele foi tão influente, tão poderoso, que 1000 anos depois, na Babilônia, lá em Nabucodonosor, eles falam que nenhum rei foi tão grande quanto Sargão o Grande. E Sargão o Grande provavelmente foi o próprio Nimrod, que está aqui descrito na Bíblia. Várias curiosidades pra gente aí. O que a gente tem que pegar aqui, desse tempo dos reis, né, que é de Canaã e tudo mais, a gente vai pegar o seguinte. A gente sabe justamente que nós temos Sem, Cã e Jafé. Então, Cã é o amaldiçoado da coisa pelo próprio Noé.
a gente já sabe que os filhos de Cã montaram as cidades. De Canaã, montaram o Egito, são os filisteus, são os hititas, são os amoritas. Então a gente já sabe que é esse povo. O Javé, a gente sabe pela Bíblia que ele representa os povos distantes. São os filhos de Noé que povoaram a terra, né? Alguém tem que povoar além do mar. Então quem povoou os lugares distantes é Jafé. Tá? Cã é o condenado e aí sobrou Sem. É pela linhagem do Sem que a gente vai fazer o homem bom. O que saiu de bom aqui de Noé? Jafé até deve ser bom, mas foi embora. Cã tá todo errado. E a gente tem Sem, que é pela linhagem que a gente vai ter o homem bom aqui, né? Aqui a gente vai ter Sem pelo homem bom. Vamos agora para a história. Indo para a história de Abraão, então agora já entrando na história propriamente dito, vamos ver quem é a descendência de Abraão, né? Então ali a gente tem o seguinte. A gente sabe que por toda a linhagem de Noé, depois dos seus filhos Jafé, Sem e Cã, um dos filhos na descendência de Sem foi Taré. Então vamos lá. Taré mora onde? Taré mora numa cidade chamada Ur, que aqui eles escrevem como Ur dos Caldeus. Ur era uma das cidades mais importantes da região da Mesopotâmia, da Babilônia, uma das regiões mais importantes, mais ricas. Inclusive a gente falou dos templos zigurates no último podcast. Isso. Um dos grandes zigurates ficava justamente em Ur. Então, cidade politeísta, de fato acreditava em vários deuses, mas uma cidade muito rica. Taré está morando justamente em Ur, que nesse ponto a Bíblia fala que é Ur dos Caldeus. Só que qual que é o problema? Os caldeus só entraram em Ur, isso está na arqueologia, os caldeus só entraram em Ur por volta do ano 900, depois de Salomão. Os caras aqui estão muito antes de Salomão, tipo uns 2.000 anos para trás. Então, isso prova para a gente como não foi Moisés que escreveu o livro, porque os caldeus estão tipo uns 1.500 anos depois de Moisés. Então isso prova como quem escreveu essa parte do livro está para frente. Olha, então escreveu já na Babilônia, uma novidade já, para nós, já sabe da história dos caldeus, então por isso que ele fala Ur dos Caldeus. Então a terra de Ur dos Caldeus é uma terra muito próspera aqui nessa época. Então vamos ler essa parte da Bíblia aqui. Bora. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Saraí, e a de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jéssica. Saraí era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e Saraí, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, ou Ur dos Caldeus, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, que é meio do caminho, estabeleceram-se ali. Todo o tempo de vida de Taré foi de 205 anos e morreu em Harã. Cara, olha o enrosco que já tem aqui. Então Taré tem 3 filhos. A gente tem os 3 filhos de Taré aqui. Um deles é Abrão, outro é Nacor, outro é Harã. Harã teve o filho que é Ló e já morreu. Então, Ló, que é o sobrinho de Abrão, ficou ali sobrando, vamos dizer assim. E a gente tem Nacor. Guarda Nacor, porque tem coisa aqui pra gente se acertar em relação a Nacor. Aí, cara, beleza. Olha que interessante. Aí a gente tem um aparecimento, né? A gente tem um aparecimento. Qual é o aparecimento? Começa, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. E sem contar, se eu tiver errado, sem contar que Abraão nasceu numa cidade, se pode dizer, que realmente os deuses eram vários deuses. Não era simplesmente o Deus. Era deuses, sim, tipo de qualquer um lá, do mato, do mar, do ar.
das plantas. O mais engraçado foi como o Deus que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos falando agora, tipo, vou pegar aquele cara ali. Foi assim ou foi tipo, já Ale, tava ali? Olha como é que é isso, cara, pra você Então. tá certo. Ur vem de Urim. Urim vem de morada da deusa Nana, Eu tava lendo sobre esse negócio mais ou da menos. lá. Suméria. Então, pra você ver como a cidade, de fato, é uma cidade de muitos deuses. É a morada da deusa Nana. Então, assim, de fato, Abraão, que nesse momento se chama Abrão, ainda não se chama Abraão, ele está inserido no meio de um contexto de muitos deuses. Aí, eu acho que a gente tem que entender que é o seguinte... Cara, passaram 2 capítulos aqui só falando de genealogia. Teve Torre de Babel no meio, teve tudo. A questão é a seguinte, cara. Do nada. É isso que a gente tem que aí entender. que agora... essa é a minha dúvida, acredito que todo mundo que vai ouvir a partir de agora. Do nada, o Senhor disse a Abrão. Vai lá. Não, Sai. Vamos lá. Os deuses politeístas, normalmente o ser humano, ele é resultado de uma briga de deuses, ou ele é escravo de Deus. Ele nunca é uma coisa muito importante quando a gente tem essas religiões com muitos deuses. É só ver lá o filme do Thor que você vai ver que é meio a mesma coisa. Ou seja, o ser humano é uma coisinha ali qualquer, tipo um acidente de percurso. Deus não fala com o humano. Tá bom, no filme do Thor lá, o Thor vai lá e namora a menina. Mas assim, tirando isso... cara, Deus não fala com os humanos, não tem essa relação. Aqui, cara, como fica claro como esse Deus prepara tudo para o ser humano. Chegou o momento, ele vai se apresentar. Porque até então ele veio preparando com Noé. Depois de Noé, Deus não falou mais. Mas com ninguém. De Noé para frente, Deus não falou mais. Noé teve os 3 filhos que nós falamos, tem a descendência de 100. Cara, é tanta distância, que Cã deu tempo de um cara e sua mulher montar, olha as nações que eles montaram cheias de gente. Os egípcios, os filisteus, os cananeus, os babilônicos, os acádios. Cara, olha a distância no tempo que tá. Quanto tempo demoraria de geração a geração para você povoar, não uma cidade, para você povoar 5 grandes reinos? Muito tempo. É muito tempo passou, muito, cara. muito, E Deus não falou com ninguém. Não falou com ninguém. Não é o que está relatado aqui. E de repente ele chega para um cara que vive num lugar politeísta e ele fala com o cara. Aí, você vai agora, sai da tua casa e vamos lá. Peraí. Sai, como assim sai da minha casa? Né? Vou para onde? Não, pega as tuas coisas e vai embora. Eu vou te dar uma cidade. Você vai ser um hebreu. Hebreu significa peregrino. Você vai ser um peregrino. Tipo, sai da tua terra. Só vai. Lá em Uri, vai. Então, é isso que a gente primeiro precisa se ligar, que é o que acontece aqui. Então, por que Abraão, que nesse momento Abrão é muito especial? Porque a gente vai ver lá no versículo 4 que Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Lembra que Ló é o sobrinho. Foi com ele. Então, Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Então, beleza, ele estava na terra dele e ele pegou a sua mulher, que era Sarai, e partiu. Agora começa várias tretas de família, né? Porque ele vai peregrinar o tempo inteiro. A gente vai ter as promessas, né? Aqui no versículo 7 está assim: os cananeus estavam naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Neguebe. O que é legal de Abraão é o seguinte: Deus chega para ele e fala: sabe a terra de Canaã? Sabe a terra de Canaã? Vai ser tua. Vai. E se a gente olha no mapa do Egito, que é tudo árido, do Oriente Médio, que é tudo árido, monte de deserto, essa região de Canaã é praticamente um oásis.
Então lá você consegue cuidar de ovelhas, você consegue ter animais, você consegue plantar, você tem mel naquela região, por isso que fala que produtivo, é o lugar caso, onde né? corre leite e mel, né? A terra prometida é o lugar onde corre o leite e mel. Então Deus promete para Abraão justamente o melhor pedaço de terra que tinha naquela região que ele conseguiria andar a pé. Então é isso, com vários dias, mas conseguiria. Só que tinha gente morando lá. Quem? Os cananeus. Mais uma treta aí, mano. Só que ali você tem cananeu, você tem filisteu, você tem egípcio, tem todo mundo querendo a mesma terra. Já acabou sendo um agregado de todos, né? Já descobriram que aquele lugar era bom e já foi todo mundo pra lá. E a história é toda louca, porque Abraão, você pega que Abraão, acontece uma fome muito grande, a gente tem vários momentos de fome nessa região. Cara, Abraão vai pro Egito. E aí vem a primeira coisa louca desse pedaço do livro. Essa foi a parte que eu mais... Falei, mano, não é possível. Ele fica com medo dos caras matar ele no Egito. Por causa que a esposa dele era muito bela, muito linda. Mas a esposa dele tem 70 anos. A Sarai tem 70 anos. E aí, tipo, ele tá com ciúme da mulher que tem 70 anos. E sabe o que é pior? Os egípcios queriam mesmo a mulher dele. E pegaram a mulher dele. Não, essa que eu fiquei mais... Eu falei, poxa, meu, o cara é casado ali com a Sara, tal, Sarai. E ficou com medo, querendo ou não, acabou acontecendo o que ele mais temia. Não morreu devido a... Tipo, vão me matar por causa da minha esposa. Mas você viu o que aconteceu? Mas conta pra galera o que aconteceu ali. Ah, mano, aconteceu umas coisas meio doidas aí, mano. O faraó acabou, né? O faraó. Tendo relações lá e tomando a esposa de Abrão, no caso, como esposa também. No harém. No harém, cara. Não, ele foi pro Egito, o faraó pegou Sarai, que é a mulher de Abrão, e colocou no harém. E Abrão, para não ser morto, falou que Sarai, na verdade, era a irmã dele. Era a irmã dele. Não é minha mulher, não é sei minha de irmã. nada. E, tipo, ficou de boa. Ele, tipo, ficou tranquilo. É que Deus comprou a treta, né? Aí vem aqui, aí vem aqui no 17, né? No 12 e 17. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: que me levastes a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que me disseste que ela era a tua irmã, levando-me a tomá-la por tua esposa? Mas agora eis tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abraão e sua mulher com tudo que lhe pertencia. Não, então, sabe o que é? Tem duas coisas muito interessantes aqui. Vamos lá, segue esse roteiro. Abraão saiu da sua terra sem nada. Então, tipo, ele saiu sem nada. Ele, um sobrinho e a mulher. E a mulher. E ainda por cima vem fome. Ele corre pro Egito para não passar fome. Para não matarem ele no Egito, ele usa a mulher dele como mulher objeto, praticamente, cara. Ele dá a mulher para não matarem ele. Mas Deus vai e resgata a Sarai. E reverte a situação dele. Reverte a situação dele porque agora ele saiu do Egito com bens. Com bens. Ele não tinha e agora ele saiu do Egito com bens. Então, se você vai ver o que acontece com Abraão, cara, ele fala assim, ó, mas agora eis tua mulher, toma-te e vai. Então o faraó deu ordens a seus servos para reconduzir Abraão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Mas antes disso, você vai ver, cara, que ele já levou outras posses. Tanto que no versículo 13, que é logo em seguida, olha o que já acontece aqui. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Nó o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. E o mais engraçado é que ele chegou lá sem nada. Ele não conta que ele chegou com coisas lá. Supostamente, o pai ele já trouxe uma certa herança dos pais, mas quando ele abandona, deixa a sua terra, deixa a sua família e parte... Ele parte sem nada. Assim, dá a entender que ele parte com pouca coisa. E agora, no capítulo 13, versículo 1, ele já tá rico. Já tem prata, tem ouro, tem rebanhos... Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara a sua tenda, entre Betel e Rai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Então,
você vê também o tempo inteiro, isso é importante, Abrão vai seguindo o que Deus vai falando e para rezar. Ele não deixa Deus de lado em nenhum Não momento. deixa, nenhum momento. Nenhum momento. Ele tá o tempo inteiro, tem muita intimidade com Deus, né? Tanto é que o faraó morreu de medo dele aqui. Ele tem muita intimidade. Você vê Abrão e Ló, e outra coisa, já acontece a primeira, não exatamente a primeira treta, porque eles conseguiram montar um tamanho de patrimônio tal que começou a ter treta entre os funcionários de Ló com os funcionários de Abrão. Os caras, não, vamos separar aqui, vai dar briga, cada um vai por um lado. Abrão mandou até Ló escolher para onde Ló queria ir. Ó, cara, diz aí para onde você quer ir que eu vou pro outro lado. Se for para esquerda, eu vou para direita. Eu vou para direita, eu vou para Não esquerda. quero treta, não preciso disso. Então ele de fato libera, Ló vai para um lado, ele vai para o outro, e a gente vai percebendo como assim, no Antigo Testamento tem muito essa questão de a bênção de Deus. Aquele que tem a bênção de Deus, ele prospera, e nesse caso, financeiramente, prospera em posses. Abrão vai ficando cada vez mais rico, Ló também, aparentemente vai se desenvolvendo, mas Ló já foi lá para o lado de Sodoma e Gomorra, ficou para lá. A gente vai ver que acontece o seguinte, na Bíblia vai falar de muitos reis. Se você olhar no mapa, não é que é muito rei, é tipo... são tribos pequenas e essas tribos têm seus líderes. E coloca o nome nesse líder de rei. Tanto é que no capítulo 14 rola uma briga entre os reis, que eles invadem Sodoma e Gomorra, e que você conta pelo menos uns 6 reis aqui. Você fala, não é possível, cara. Como é que tem tanto rei num lugarzinho tão pequeno? Isso parece tipo gangue, né? É uns pedacinhos de tribo, e os caras começam a se reunir, tem um líder e eles vão brigar entre eles. Nessa que eles vão destruir Sodoma e Gomorra, eles raptam Ló. E, cara, Abrão não abandona sua família. Ele vai resgatar Ló. Vai atrás do... Vai lá, vai resgatar Ló. Ele resgata Ló da mão daqueles outros, muitos tudo lá. Traz todos os bens, e outra coisa, ele devolve os bens para Sodoma e Gomorra e diz, eu não quero nada de vocês. Só quero Ló de volta e acabou. Então, esse amor pela família, Abrão vai respeitando muito isso. Esse amor pela família, ele vai o tempo inteiro respeitando esse amor pela família. Então, a gente vai ter, quando Deus de fato vai firmar ali mais alianças com Abraão, né? Aqui no capítulo 15, vai levantar, e ele começa o tempo inteiro, ele vai dizendo para Abraão, né? Você pega, tanto no capítulo 13, versículo 16, tornarei sua prosperidade tão numerosa como o pó da terra. E Deus fala isso diversas vezes para ele, né? No capítulo tempo inteiro 15. ele fala sobre isso, que vai prosperidade, vai aumentar. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se é capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a sua descendência. Então, o Deus vai o tempo inteiro prometendo para Abraão o que vai acontecer. E ele bota muita fé, ele tem muita fé, para falar a verdade. Mas aqui, por exemplo, no capítulo 15, Abraão chega para Deus e fala, ok, vou ter tudo isso aí, tô próspero, estamos indo bem, mas eu não tenho filho. E tem uma dúvida aqui, que ainda bem que você comentou sobre isso, que é aqui no 15, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 15:3. Ó, vamos ver se eu tô certo. E ajuntou, vós não me deste posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Isso era a lei da época. Então, por exemplo, se Abrão morresse com todas aquelas posses que ele já tinha, para quem iria a herança dele? Não iria para a mulher. Iria para um servo dele mais próximo. Que nesse caso aqui, cara, não é um servo, se eu não me engano, até egípcio. E Deus fala, não se preocupa não, eu vou resolver esse negócio aí, vou te arrumar um filho. Aí ele fala... Deixa comigo. Aí Abrão ri. Senhor, você tá quase mais doido, quase 90 anos, você vai me arrumar que filho, cara? Eu vou ter filho, nenhum Deus falou, não, vou te arrumar um filho, você vai ver só como eu vou te arrumar um filho, né? Você tá duvidando? Tá duvidando, e a gente vai perceber essa promessa e a risada de Abrão acontecendo depois de novo, porque Saraí, que é a mulher de Abrão, ri também. Ela então, se esconde atrás da tenda, né, e escuta a conversa entre Deus e Abraão. Sim. E ela dá aquela risadinha, né, aí Deus pergunta pra ela, Sara, você está rindo? Ela diz, não, senhor, não tô rindo, não. Você está rindo sim. Né? Você tá rindo que eu sei. Você tá rindo que eu sei, você tá rindo que eu esconder, não. Não, mas esse negócio de... aí Sara tá incomodada, porque ela não tem filho, né? Sara, a esposa de Abrão, eles não têm filhos, estão incomodados. E tinha uma regra.
A regra lá era o seguinte, ó. Como o povo daquela região, né, Palestina, o Crescente Fértil, toda aquela região, eles compravam muitos escravos do mundo todo. Então, a lei já acomodava os escravos e dizia o seguinte em relação a herdeiros e a filhos e tudo mais. Se a sua escrava tiver um filho teu, aquele filho pode ser considerado teu herdeiro, pode ser considerado como fruto da tua mulher legítima. O que Sara fez? Sara pensou o seguinte, eu não consigo ter filho nenhum, vou pegar... Ela pegou a escrava dela, que é a Agar, e ela falou, Abrão, vai lá, pode ter relações com Agar, e o filho que nascer dela é o nosso herdeiro, é nosso filho, tá tudo certo. Abrão falou, ok, era a regra daquela época, foi lá e teve relações com Agar. Teve relações com Agar, nasce o primeiro filho, que é o Ismael. Ismael, isso. O Ismael, a Bíblia vai dizer o tempo todo que o Ismael também vai ter uma descendência muito numerosa. Mas vai deixar claro que essa descendência não tem a promessa de ter a terra prometida. Não tem a promessa de ter um reino deles. Não. Vocês vão ser muito numerosos, até vão ser prósperos, vão ter a bênção de Deus, está tudo certo, mas vocês não vão ser melhores do que um outro povo, que nesse momento não se sabia. E que outro povo é esse? E depois a gente vai saber que Ismael é o pai dos árabes. Olha que estranho. Por isso que a gente fala que os muçulmanos, os cristãos e os judeus têm a mesma origem. A mesma origem é onde? Em Abraão. Porque Abraão é o patriarca dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos. Então, porque Ismael é filho de Abraão e Ismael é o patriarca da religião muçulmana. Então, é a partir daqui que saem os árabes. E a gente vai, tanto é que vai dizer assim, ele vai ser como um cavalo selvagem, né? Vai ser como um cavalo selvagem. Então, a gente já deixa claro que vai ter brigas constantes entre eles. Brigas constantes. E Ismael nasce, ok, e a gente tem a promessa de uma descendência, e depois a gente continua a história, mas assim, vão se passando muitos anos, sem a Bíblia deixar claro se Deus está falando com Abraão ou não. Então não vai deixando claro. Tanto é que a gente tem aqui Deus finalmente trocando o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de todos. Será pai de todos. A gente vai ver Deus trocando o nome de Saraí para Sara. Bela, né? Vem o nome de Bela, assim. E sem contar que a escrava foi, me corrija se eu estiver errado, foi expulsa 2 vezes, né? Foi expulsa 2 vezes. A primeira foi que ela foi caminhar no deserto, deu de encontro com um poço, tinha deixado até o filho dela lá, para falar a verdade, para também não perecer. E o anjo veio e falou, não, peraí, você também faz parte aí da história. Você vai lá, você vai voltar, vai se humilhar e vai continuar lá. O restante deixa com a gente aí, mano. Sim. É isso, né? Sim. Não, e assim, essa é a primeira ida dela embora. Volta e pede perdão. E se humilha. Vai se humilhar. Isso é para deixar claro. Olha como é que é a questão da Bíblia. Ela tem que deixar claro aqui que, assim, os ismaelitas, né, o povo árabe ali como um todo, assim, até nosso irmão, mas são inferiores a gente. Esse sentimento de superioridade... Eles não pediam perdão ou desculpa na época? Eles vão deixando claro isso na Bíblia. Não é que não pedia perdão. E isso é verdade mesmo. Você vai ver que o povo israelita que não pede perdão em nenhum momento. Exatamente. Pede perdão de nada. Pisa na bola o tempo inteiro e não pede perdão de nada. E aqui, só que assim, ó, os ismaelitas lá, os árabes, vão vir pedir perdão para você. Então, eles já se colocam num sentimento de superioridade. Só que tem vários relatos, como eu acabei de ler aqui, que Abraão vai dizer que Deus diz para Abraão que ele será o pai de todas as nações. Não é pai só da nação dos hebreus, será pai de todas as nações. Então, por quê? Deus escolhe se apresentar à humanidade por Abraão. Poderia ter sido outras pessoas? Poderia. Poderiam ser em outros lugares do planeta? Poderia, mas Deus escolhe se apresentar a Abraão, e é a partir de Abraão que as coisas vão começar. Lembrando porque Abraão tem toda a descendência que dá em Noé, lembrando que toda a descendência de Noé dá lá em Sete, que é o filho bom.
Então, Deus segue o plano que ele foi colocando. Então, a gente tem este plano específico acontecendo com Abraão aqui. E aí a gente vai ter o anúncio de Isaac, vai ter o pedido da circuncisão, porque agora vai ter que ter um sinal. Precisava diferenciar o povo. Deus fala, não, então agora vocês vão ter que todo mundo fazer, você e todo o teu povo vão ter que se circuncidar. E ele fez com, acho que tá aqui 90 anos, 100 anos, aqui ó, 99 anos quando Abraão foi circuncidado. Até então, não tinha acontecido nada naquele momento. E sabe outra coisa? E as crianças foram com 8 anos, né? 8 dias. 8 e dias, eles perdão. circuncidam os escravos também, que não eram hebreus. Todo mundo. Que eram egípcios, que eram de outras nações. Você tinha escravos de todas as nações, de várias nações. E os escravos de várias nações também foram incluídos como plano, como povo de Deus. Até que diz que assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinham comprado a preço. Então os escravos fazem parte dessa Então os escravos também fazem parte desse povo escolhido. Isso só mostra que não é só sangue de Abraão. Não. É tudo que compõe a história de Abraão. É todo mundo que está recebendo a revelação. Todo mundo que está recebendo. Por isso que nós não temos que ter vergonha de dizer o seguinte, não parece que o cristão é tipo um apêndice na história. Assim, parece que estava assim, Deus queria o judeu, mas deu tudo errado com o judeu. Então vou pegar você mesmo. Aí pega o gentil, pega o grego, pega e dá na gente. Saiu nós. E em algum momento, e o nosso vai dar errado também, ele vai voltar pro judeu e vai dizer, vamos continuar com vocês, porque... Deu errado ali. Paramos 2000 anos aqui a história, só para descansar. Porque Deus veio insistindo com os judeus e nada dava certo. Não é isso. Aqui ele começa por Abraão, mas ele deixa claro que todos que receberem aquela mensagem vão ser acolhidos. É que os judeus não entendem isso. Eles vão se fechando, como se fossem povos escolhidos. Lembrando que aqui, cara, eles não têm rei, eles não têm nada. Eles estão montando um povo. Montando alguma coisa. Tipo, estamos jogando Civilization, assim. Os caras não têm nada e eles estão montando um povo. Estão desse jeito aqui montando. Aí agora vai ter... Ainda assim, Sara está incomodada. Porque não tem filho. Porque não tem o filho. Aí a gente vai ter o lance dos 3 anjos. A gente tem um lance dos 3 anjos chegando. Isso é... Assim, gente... Por que é estranho? Deus anda na terra. Então, aí como é que é essa coisa aí? Chegou 3 anjos lá, tipo assim, eu sou um anjo? Ou um brilho, sei lá? 3... Não, olha aqui. A Bíblia deixa claro o seguinte, Abraão vê os 3 seres celestiais então, de longe e reconhece. Essa é a minha dúvida. Como é que ele falou, são 3 anjos, velho? Não, e ele conhecia que... Só precisa já. E aí, beleza, toca aqui, não sei o quê, você, não sei o quê, você... Iavé, beleza. E o outro, quem é? Conheceu, sei lá, Antônio, e o outro, Pedro, sei lá, Joaquim. Assim, ele é muita intimidade. Então, por isso que a gente precisa ler o texto com cuidado, porque se Deus o quê? Pousou na terra, então ele e mais 2 anjos vão andando, Abraão chega, vem conversar com eles. E por que os seres celestiais estão lá? O que é legal aqui é o seguinte, eles estão indo destruir Sodoma e Gomorra, cara. Eles estão indo destruir. Foi trazer notícia ruim, pra falar a verdade, né? Não, o que vocês estão fazendo aqui? Eu vou destruir aquele negócio lá, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou destruir... Não, eu estou ouvindo o clamor daquela cidade e eu vou destruir aquela cidade. O interessante é o respeito de Abraão com esses 3 seres celestiais. Já corre, já pede para Sara preparar a refeição. Água. Vamos lá. Gente, por isso que é importante a gente refletir. Os seres celestiais comeram. Né? E a gente sabe que anjos não têm corpo material. Comeram o quê? Né? Assim, mas tá aqui. Isso é importante para a gente poder refletir que, na verdade, o texto está querendo passar uma mensagem, que é a proximidade muito grande, como os nossos santos, né? É uma proximidade muito grande de Abraão com Deus. Pode ser até que eles não comeram, mas participaram da ceia entre Sara e Abraão. Eles são seres espirituais. Eles não têm matéria. Como é que vai comer e vai sair igual esse parzinho? Vai sair por onde? Pela barriga. Ele vai jogar... comida e... Vaza. Eu vi o filme Gasparzinho, né? Que ele come e vaza. Assim... Porque eles não têm corpo físico, né? Mas o texto apresenta assim justamente para que a gente possa entender, para ilustrar que, na verdade, tem uma proximidade muito grande de Abraão com esses seres celestiais. Em agradecimento, vamos dizer assim, né, por tudo que Abraão e Sara fizeram para esses seres celestiais, eles falam para Sara, você vai engravidar. E Sara ri também, porque Abraão já tinha rido. Agora...
Abraão riu e agora Sara riu também. Os dois não confiaram no que tinha acontecido ali naquele momento. Eu acho que a gente pode ser, obviamente, a questão de não confiar. Eu acho que vai pelo ano, pelo tempo que eles tinham, na né? cabeça deles, muito velhos na cabeça deles. Muito velhos. Então, assim, claro que a gente não tem que levar ao pé da letra que eles tinham 100 anos de idade. A gente sabe que a Bíblia, já falamos no último episódio, esse negócio de muitos anos, quer dizer que você teve uma vida muito boa. Como para eles a bênção de Deus se reflete em uma vida confortável, o falar que você teve muitos anos quer dizer que você viveu agraciado por Deus, viveu bem. A gente vai falar aqui que tem uma parte aqui que Abrão morreu e teve uma velhice ditosa. Esse adjetivo ditoso quer dizer que assim, teve uma velhice muito confortável, muito feliz, muito tranquila, partiu bem. Então é isso que quer dizer esses muitos anos de vida. Então, ok, mas assim, eles eram, na cabeça deles, para a mentalidade da época, velhos. Então aí a gente vai ter esses 3 anjos. Chegaram, dão a notícia, Sara ri, ok, eles falam, vou voltar, daqui a 1 ano eu vou voltar e você já vai ter nascido um menino. E eles partem para destruir Sodoma e Gomorra. Que história louca. E o mais da hora é que mesmo Abraão, sabendo de todas as dificuldades, os problemas que tinha lá, intercede. Fala assim, mas é o seguinte, senhor, se tiver 50 lá... 50 homens justos na cidade, você destrói a cidade inteira? Não destruo não, pode ficar tranquilo. E 40? E 30? Até o Dilê já tava, cara chato, velho. Não, pior que ele fala, e 40? E 30? E ele 20? foi diminuindo, porque ele sabia que não tinha justos naquele momento, mas ele falou assim... Se tiver 10, pelo menos você está livre, né? E por que ele contava 10? Pelo seguinte, porque Abraão estava pensando em Ló. Aí você tem que entender que é Ló, a mulher as 2 filhas e os genros. Já deu 6. Vai que acha mais uns 4 ali, a gente completa a conta. Então, Abraão está preocupado muito com Ló. Deus fala, não, se eu encontrar aqui os justos, eu salvo a cidade. E os seres celestiais partem para as cidades de Sodoma e Gomorra. O nome disso, gente, em literatura, a gente chama o palavrão etimologia. Tá? Etiologia, desculpa. Etiologia, tá aqui. Que é justamente o que é isso. A história de fato não é assim, ela não aconteceu. Você cria esse relato fantasioso para você passar uma mensagem. De fato, aquela região onde é Sodoma e Gomorra é lá perto do Mar Morto. A gente sabe que o Mar Morto tem esse nome porque, na verdade, é praticamente o mar com maior quantidade de sal na Terra. Então, não se consegue ter seres, por exemplo, naquela região, e naquele mar, e na região em volta, da qual evapora aquela água cheia de sal, também aquela região em volta praticamente não nasce nada. Então, para deixar claro, assim, que por que aquela região ficou tão árida, nada nasce, tem sal daquele jeito, por que é assim? Não, porque aí eles montaram uma história. Deus veio, existiam 2 cidades aqui, essas cidades eram muito pecadoras, Deus veio e fez cair fogo do céu com enxofre e não sobrou nada na cidade. Nada na cidade. Mas tem o relato, né, Ale? Sim. O relato, porque os seres celestiais, antes de destruir a cidade, chegam lá na cidade para... Vamos ver o que está acontecendo aqui. Os caras vão lá na praça, eles vão na praça. E Ló reconhece os seres celestiais. Isso é muito interessante. Ló também reconhece, corre, tenta acolher os seres celestiais. Vem para minha casa, come com a gente, fica aqui. Eles querem ficar na praça. Não, vem para minha casa. E Ló consegue convencê-los, traz os anjos para dentro de casa. E aí a gente tem este relato maluquíssimo. É muita doideira. As pessoas se reúnem do lado de fora da casa e elas querem chamar os anjos para terem relações sexuais com os anjos. Gente, assim, o povo é insaciável. Assim, eles são insaciáveis. E a gente vai ter essa discussão de assim, por que a Bíblia condena tanto essa questão da sexualidade desenfreada? Porque os povos daquela região tinham na sua cultura uma sexualidade desenfreada. Eles não tinham controle exatamente. Haviam ritos que eles faziam para deuses da fertilidade, onde de fato o que você tinha, cara, era assim, é todo mundo com todo mundo, entendeu? E Deus, por que Deus condena isso? Porque você não consegue constituir uma família. Você não. E o que ele estava tentando fazer com Abraão era justamente construir um povo que vai vir a partir de uma família. Então Deus condena demais toda essa questão da sexualidade desenfreada, porque a sexualidade desenfreada, ela praticamente é incompatível com a constituição de uma família.
E a família é o Porque berço da igreja. porque era todo mundo com todo mundo, quem vai casar com quem vai ficar com quem, sendo que todo mundo é de todo mundo. Né? Exato. E para deixar isso mais escancarado nesse relato, eles fazem esse negócio, que as pessoas estão querendo transar com os anjos. Aí você fala, gente, mas... E não, Cara, o que Ló fez, cara? Ai, meu Deus. O que Ló faz? As pessoas estão gritando lá de fora. Eu fico imaginando as pessoas gritando lá de fora. Tá o cara aqui! Traz o cara aqui! Traz o anjo aqui! Cara, e aí, sabe? O Ló vai do lado de fora e fala, não, com os anjos não. Ou o amor dele pelo sagrado. Ele fala, eu tenho 2 filhas virgens. Peguem Vou ela. trazer pra vocês aqui. E usam. E os anjos não, tá? Aí você fala, gente, peraí. Pode ficar pior essa história aqui? Não, aí o anjo corre, vai lá, pega Abraão, abre um pedacinho da porta, assim, só uma frestinha, puxa... Abraão não, Ló. Abre uma frestinha, pega Ló pelo ombro, puxa Ló pra dentro, fecha a porta. Parece cena de desenho, né? Abre a portinha, enfia a mão pra fora, puxa o cara, fecha a porta, todo mundo batendo do lado de fora. E aí os anjos vão e deixam as pessoas cegas. Sem saber pra onde que Gente, vai. é óbvio que esse relato desta forma não aconteceu. Então a gente usa essa questão da etiologia que eles estão querendo dar esta mensagem de essa sexualidade desenfreada é condenada por Deus porque ela não consegue construir nenhuma relação familiar duradoura e vai contaminando a sua mentalidade. Isso vai ter lá no Levítico, a gente vai encontrar isso para todos os lados. Quem quiser se aprofundar mais, Levítico 18, de 1 a 30, Deus vai justamente falar que esses são costumes de egípcios e cananeus. Então, que vocês não tragam esses costumes para dentro de casa. Ló encontra graça porque protegeu os anjos e foge. Falou, vamos sair logo daqui antes Vai que... para uma outra cidade, começa fogo do céu, destrói tudo lá. Corre para uma caverna. Ah, mas sem contar que aí tem uma coisinha nesse meio de caminho. O quê? Aí. A esposa de Ló olhou pra trás, né? Não, cara, a esposa de Ló olhou pra trás E virou Virou sal na sal. hora, velho. A mulher era muito curiosa. Eu quero ver. Vamos colocar a história dos filmes, né? Que a gente vai... Não, eu quero ver lá, eu quero ver. Não olha não, você é louca. Mas... Os anjos acabou de falar para... Não, eu quero ver. Puf, já era. Não, e essa história contada, por isso que é etiológica, porque ela contada desse jeito era cheia de imagens. Cheia de Você imagem. vai lendo e você vai, meu Deus. É o que eu fiz, A meu. mulher virou Aí eu fico imaginando a pessoa escrevendo, ela tá vendo que é um boneco de sal. Porque aquela região, de fato, carregada, o ar carregado de sal, ele vai formando bonequinhos, parece boneco de neve, mas é boneco de sal. Então, muito provavelmente, isso estava cravado na cultura deles, no imaginário deles. Então, assim, ok, uma pessoa poderia ter virado sal. Acho que um daqueles bonequinhos, uma daquelas montanhas de sal que a gente vê, que parece até escultura de gente, deve ser uma mulher mesmo. E aí, daí pega essa lenda com a mulher de Ló. E Ló, no final, corre para a caverna e vai com as 2 filhas para a caverna. Putz, essa é a parte que eu queria chegar aqui com você, que eu achei muito... E aí? E o couro comeu ali também. O mais estranho não foi que Ló quis A gente tem possuir que as ler, filhas, cara. né? Não, a gente as tem filhas que dele que fizeram o contrário. A gente tem que ler, porque, Elas cara, quiseram dormir com o pai, mano. Olha só. se você não lê, parece mentira. Deixa eu ver aqui. Ló partiu, capítulo 19, versículo 30. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. Segor foi a cidade intermediária que saiu de Sodoma e Gomorra e ficou em Segor esperando. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. Então ele saiu correndo de Segor e foi com as 2 filhas para essa caverna. A mulher olhou para trás e morreu no caminho. Isso. A mais velha disse à mais nova: nosso pai está muito velho, e não há homem algum na região com quem nós possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, que teve relações com ele, e nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite, embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai.
A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. De fato, eu acredito que... Será que existiu isso também? Ou foi também uma... Não, isso aqui uma é pra etiologia? Tudo isso aqui faz parte da etiologia. Tudo a mesma história. Aí, galera, então... Mas por que, é uma que faz parte etiologia. disso? O que a Bíblia está querendo passar de mensagem aqui? Nós temos dois povos. Os amonitas, que é o povo de Amon, e os moabitas, o povo de Moabe. Então, a gente tem dois povos ali. Esses dois povos brigam. Na verdade, assim, eles têm uma certa relação com os hebreus, mas a relação nunca é boa. Tanto é que a gente vai pegar em Números 22, 24, a gente vai pegar em outros oráculos proféticos que Moabe e Amon estão sempre em algum tipo de briga com o povo hebreu, com o povo de Israel. Então esse é um ponto bem sensível da história aqui. Então, aqui quando a gente vai seguindo aqui um pouco a história das figas de Ló, então essa é a mensagem que quer passar para a gente, e a gente de fato tem ali o nascimento de Isaac. Quando a gente tem o nascimento de Isaac, propriamente dito, aí este é o filho prometido, tanto para Abraão quanto prometido para Sara. Esse é o filho prometido. E aí a gente vai ter a grande divisão entre eles. Entre os filhos prometidos a gente tem essa grande divisão. Porque, de fato, Sara, como o anjo disse, Sara engravidou. E Sara engravidou para dar à luz, de fato, a Isaac. E agora começa a posteridade dos herdeiros de Abraão, de acordo com a sua descendência. Então, toda essa parte da história, de Isaac para frente, agora vai começar a posteridade que vai ser em Jacó, depois as 12 tribos do Egito, depois José, e aí a história corre. Se deslancha. Mas aí é interessante. O mais interessante é que a partir de agora também, toda a história de Isaac e praticamente um pouquinho de Jacó acaba sendo a mesma coisa. Acontece tudo de novo. Você começa a ver que a história de Isaac é a mesma de Abraão. E, tipo, são tempos diferentes, né? São coisas diferentes. E o filho acabou seguindo praticamente sem saber, abre aspas e fecha aspas, que nós lendo aqui que é a mesma trajetória. Sim. Só muda depois quando nasce Jacó e o... Sim, porque agora, assim, o filho da promessa vai chegar. O filho da promessa é Isaac. Isaac chega. E o que a gente vai ter ali com Isaac, por exemplo, a questão do sacrifício de Isaac. Que é a única coisa que no início acaba se transformando. Isso aqui, a gente também tem que entender que não parece que esse Deus, ele de fato fica testando as pessoas. Nossa, o nosso Deus fica testando as pessoas. Paulo vai dizer na carta aos Hebreus até que isso aqui é um teste para Abraão. Mas assim, o Deus de amor fica fazendo teste com as pessoas. É estranho a gente pensar isso. Que Deus quer te colocar na prova. Isso é uma provação de Deus para você. Mas porque, esse Deus está correndo atrás da pessoa o tempo inteiro. Ele criou um mundo para as pessoas, ele vai ficar te provando? Porque ele sabe que você é fraco. Ele sabe que o ser humano tende ao mal. Então ele não vai ficar te provando. É estranho você entender isso. Talvez é muito mais fácil, até na nossa Bíblia de estudo vai falar sobre isso, você entender o seguinte, que talvez Abraão, ele tenha pensado, preciso sacrificar meu filho, meu primogênito. Se Deus pediu, eu faço. E aí ele deve talvez ter imaginado que Deus tenha pedido isso para ele. E aí Deus se aproveita dessa mensagem justamente para mostrar que ele é um Deus de amor. E que ele não fez isso. Não, assim, cara, eu vi que você poderia matar seu filho em meu nome. Eu vi que você poderia matar Isaac em meu nome. Mas não é isso que eu quero. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu não quero sacrifício nenhum. Inclusive, a gente vai ver lá em Oséias, a gente vai ver que, de fato, Deus vai dizer, eu não quero sacrifício nem de animais, cara. Eu não quero sacrifício nenhum. Eu não quero que nenhuma vida seja perdida para que você se arrependa dos seus pecados. A gente não precisa fazer isso. O que a gente precisa, o que Abraão vai colocar para Isaac o tempo todo vamos montar a sua posteridade. Como Deus continuava andando com Abraão e continua andando com Isaac, cara, Isaac fica muito rico. Abraão está muito rico. Isaac está mais rico ainda.
E Abraão só diz, olha, você não vai escolher nenhuma mulher entre o povo cananeu, que é essa terra que a gente tá, porque nós somos peregrinos, essa terra não é nossa, e eu não quero que você pegue nada dessa terra. Vai buscar uma mulher lá na minha casa, lá onde eu morava antes. E me traga. E me traz uma mulher aqui. Então, vai buscar uma mulher. Cara, ele vai buscar uma mulher. E o servo ainda pergunta pra ele, né? Ó, não posso levar o Isaac aí, não? Pô, pra ajudar, hein? Ajuda, pô. É ele que vai a mulher pra ele? É, ele que vai lá também. Aí, não. Vai sozinho. Vai sozinho, deixa Isaac aqui. Deixa Isaac aqui. Porque era o filho único, né? Ismael já tinha sido mandado embora, que era a filha da escrava, já tinha sido mandado embora. Isaac estava sozinho, manda um servo. Este servo vai até o Egito. Lá no Egito, desculpa, no Egito, nada a ver com o Egito. Não. Esse servo volta para a terra de Abraão, então lá em Harã, volta lá para aquela terra e ele vai buscar da onde? Na linhagem do irmão de Abraão, que é de Nacor. E aí a gente tem toda a escolha da mulher, da esposa, né, que é aquela que der de beber para mim e que der de beber meus cabelos. Ou seja, aquela mulher que ela tem um coração bom, uma mulher justa, uma mulher que é o bem de todos. Esta vai ser, se quem eu encontrar que tiver este comportamento, eu vou ver se Deus quer e se ela quer ser a mulher de Isaac. No caso, foi um pedido do servo dele, né? O servo dele falou assim, olha, senhor, vamos fazer o seguinte... Para eu saber que eu vou escolher certo. Vamos trocar uma ideia aí, Para eu saber que eu vou escolher certo. Seguinte, se eu falar pra mulher, assim, quero uma água, e ela me der, e depois falar, vou dar pros camelos, vamos fazer isso aí, beleza? Fechou? Para eu saber que a mulher que é ela. E eles escolhem, e chega lá, de fato, encontra a Rebeca. Então, o nome dela é Rebeca. O servo chega, encontra a Rebeca, conta para Rebeca sobre Isaac e sobre Abraão, e Rebeca fala, eu quero ir com eles. Demorou, vamos, tamo junto. Quero ir com eles. Isso eu achei interessante, porque... Ela não negou nenhum momento. Ela não negou. Nossa, tá bom, temos aqui a mulher sendo dada como um objeto, né? Comprada e tudo mais. Mas ela não negou, ela aceita ir. A gente tem de fato isso e... Quando Rebeca está chegando perto de Isaac, já retornando de Harã, já chegando perto de Isaac, ela desce, vê ele longe e os dois correm. Parece cena de filme, né? Os dois correndo assim. E ela pergunta, quem é esse cara que está correndo feito louco aí, ó? Ela vai põe o véu. O outro fala assim, não, ele é o Isaac. Ela vai e se esconde. Não pode mostrar que sou eu. Mas já ficou emocionada. Porque diz, Isaac era um homem belo. Isaac era um homem belo. Rebeca também era uma mulher bela. Então... aí a gente tem a junção de Isaac e Rebeca. E aí começam a geração dos seus filhos. A gente vai ter no capítulo 25 a morte de Abraão. E vai dizer que ele teve uma velhice ditosa. E sem contar que também a mãe de Isaac, a Sara, morreu lá atrás com 127 anos. Ele viveu 127 anos, tá, gente? Aí só pra passar aí certinho. Que mas esse é um ponto importante. Esses muitos cento e todos é só pra gente poder saber que teve uma vida muito próspera. A gente precisa comentar a descendência de Isaac. Tá aqui já. Tá. Por que isso é importante na descendência de Isaac? Porque Isaac com Rebeca tem 2 filhos. Isso. O primeiro filho, agora é o verdadeiro, Esaú. Esaú mesmo, você não vai pro confessionário não. Sabe o que significa Esaú? Peludo. Peludo. Já nasceu peludo, velho. Porque ele já nasceu peludo. Já nasceu peludo. E eles são gêmeos. Então a gente tem Esaú e Jacó. São gêmeos. E Jacó é astuto. E a gente vai entender como o Jacó é esperto, cara, daqui pra frente, ele vai ser esperto o tempo inteiro. Cara, ele é muito espertão, assim, muito espertão. Quando o primeiro neném que aparece, aí que a parteira tira, vem uma criança peludinha, e aí põe o nome de Esaú, porque ele é peludo. E puxa o primeiro filho... E alguém segurando no tornozelo. Vem Jacó segurando no pé. Como é que ele nasce uma criança com a outra pendurada no pé? Você fala assim, então Jacó já nasce ali. Isso que qual é? Tipo, eu vou tomar seu lugar. Exato, Eu vou tomar seu lugar. A mensagem que quer passar é essa. Eu vou tomar seu lugar. Eu deveria ser o primeiro. Você é o primogênito, mais ou menos. Então, por quê? Quem saiu, sendo gêmeos, o primogênito, o herdeiro de tudo, é o que está na frente. É o que saiu primeiro da barriga. Que no caso aqui do ventre, né? Não da barriga. Do ventre. Do ventre. Não estamos em tempo de cesárea. Então, é o que saiu do ventre.
E a gente tem Jacó saindo pendurado no tornozelo, cara. E aí, a partir dali, a gente tem um comportamento muito estranho. Pensa que assim, ó, Abraão não se mistura com o povo da região. Abraão saiu da sua terra, foi lá para a terra dos cananeus, que Deus prometeu aquela terra para ele, e ele está naquela terra tentando construir uma nação. O primeiro filho foi a da escrava, não deu tão certo. Não deu certo. O seu sobrinho foi lá e teve a questão da relação com as filhas e fundou povos estranhos, que são os amonitas, os moabitas, também não deu muito certo. E aí agora a gente tem o primeiro filho dele mesmo, que é Isaac. E ele não deixa Isaac se casar com nenhuma mulher daquela região. Ele manda buscar a mulher lá na casa dele, lá em Harã, do irmão dele. Ele traz a mulher para o filho, casa aquela mulher com o filho, e vamos começar uma posteridade daqui. Nasce Esaú, peludinho, com Jacó, que é o espertão. Espertão segurado no pé. E o que Esaú faz, cara? Esaú se apaixona pelas mulheres de lá. Então ele arruma mulheres entre os cananeus, entre os hititas. Ele se apaixona pelas mulheres daquela região. E aí, cara, Rebeca e Jacó ficam muito bravos. Porque falou assim, não, cara, assim, na cabeça... A gente foi me buscar lá na longe, você misturando. Foram me buscar longe pra e caramba. E você agora faz isso aí, E rapaz. o meu filho aqui vai lá e pega uma mulher daqui? Não é pra pegar daqui não, cara. É pra voltar e pegar lá na minha região. Aí eles fazem isso e olha o que acontece, cara. Aqui a gente tem Esaú. O que Jacó faz? Cara, Rebeca monta um plano. Mas sem contar uma parte que eu achei interessantíssima aqui, ó. Que o Jacó era tão esperto. Que jogou uma coisa bem bacana aqui. Esaú chegou com muita fome e ele falou assim, eu tô com fome e tal. E Jacó era o cara que ficava em casa fazendo comida, ajudava a mãe e tudo mais, e ele era caçador. Aí Jacó falou pra ele assim, não, beleza, cara, você quer comer? Então vamos trocar a primogênita aí, cara. Eu quero ser o primeiro agora. Aí. Não, vamos lá. Essa história é muito louca. Porque o primogênito é o que vai herdar tudo do pai. O Isaac já tá rico pra caramba. O Jacó, o Esaú, o peludinho, é caçador. Não, e ele pensou assim, quer dizer, aí você não quer dizer nada mesmo, então tô dando esse. Só que Jacó é o espertão. Então, é o que eu tô falando. E Jacó cuida da casa, anda com a mãe, fica o tempo inteiro com a mãe. Então ele jogou. Você quer comer, irmão? Você vai caçar de novo, não vai? Então, só se você trocar... Eu sou o primogênito cara, agora e você não. Ele tá fazendo um guisado, né? Ele tá fazendo um troço com molho. E aí, olha o que acontece. Quando Esaú chega com fome, e aí Jacó fala pra ele, você tá com fome? Eu tô fazendo um guisado aqui, você quer comer? Eu quero comer. Então faz o seguinte, você me dá a primogenitura. Não sei nem falar. Você me dá essa posição de primogênito aí e eu te dou a sopa. Comida aí, então, você come. Eu te dou a sopa. Trocou a posição de primogênito pela sopa. Me dá a sopa aí, já era. Eu vou, beleza, dá a sopa aí, já era. Aí você sabe que depois disso o nome dele passou a ser Edom, que é o nome de uma cidade. E Edom significa vermelho. E sabe de onde veio isso? Da sopa, porque como era um guisado, a sopa era vermelha. Então, ele tem dois nomes. Ele é Esaú, o peludinho, e Edom, o vermelhinho. Porque ele trocou a posição de primogênito por uma sopa. Jacó, o espertão, ganhou a posição trocando com o irmão por conta de uma sopa, cara. E tudo isso foi meio armado junto... Rebeca vai saber. Foi bem armado. Tudo muito bem armado. Porque... Quando Esaú se casa com aquelas mulheres todas e Rebeca e Jacó ficam incomodados com aquilo, cara, se monta um plano. Não podemos deixar ele dominar, não pode ele passar à frente, senão vai estragar toda a história aí. Vai bolar um plano. Tudo que Deus quer vai cair por terra. Eles vão bolar um plano. Só que é o seguinte, claro que não valeu trocar a posição de primogênito por uma sopa. Ninguém ia levar esse negócio a sério. Tem que ser o próprio pai que tem que trocar a posição de primogênito do filho. Uhum. E aí, a mãe e Jacó bolam um plano. Então, a gente vai fazer Isaac abençoar Jacó no lugar de Esaú. Isaac tá velho. Nesse ponto da história, Isaac tá velho. Rico pra caramba, velho. Mais nada. Não enxerga mais. Isaac já...
percebendo que tinha coisa estranha acontecendo, você percebe isso, ele chega para Esaú e fala, Esaú, fala o seguinte, vai, caça para mim, prepara minha comida, uma comida bastante saborosa, e depois que eu comer eu vou te abençoar. Tipo aquela lasanha que a gente come hoje, né? Eu vou Faz te aquela abençoar. comidinha que eu gosto. Só que essa bênção é a bênção que, de fato, ele está transferindo todo o poder aí já é um povo. Todo o poder, toda a sua riqueza para o seu primogênito. Rebeca, que é a esposa, né, a mãe Ouviu? de Esaú e a mãe de Jacó, ouviu isso e como Rebeca estava chateada com Esaú, porque Por tudo, Esaú... eles fez muita Não, e coisa. porque Esaú havia se casado com as mulheres daquela região e Rebeca não queria isso, Rebeca foi, chamou Jacó e falou, vamos preparar um esquema aqui. Vai lá, busca o animal, busca um novilho, eu vou preparar uma comida bastante saborosa para o seu pai e você vai lá e entrega a comida para o seu pai e você fala que é Esaú. Aí Jacó falou, peraí, Jacó é esperto, né? Falou, o Isaac, meu papai, é esperto pra caramba, cara. Ele vai notar que não tem nada a ver. Ele vai pegar na minha mão, vai ver que eu não sou, vai pegar no meu pulso, vai ver que eu não sou peludinho, vai falar, e aí eu vou ser amaldiçoado. A Rebeca falou, não, vamos dar um jeito nesse negócio aqui. Pegou os próprios pelos dos cordeiros de tudo Pegou lá. um pego de cordeiro, coloca no braço do Jacó, no pescoço, e ainda coloca usou o roupa, manto do... coloca a roupa que tem o cheiro de Esaú, coloca em Jacó, prepara a comida e pede para Jacó levar para Isaac. Isaac come, fala, mas quem é você? E o mais engraçado é que o tadinho do Isaac, né? Que Velhinho e cego. Olha lá, Velhinho e cego. Aí chegou o Jacó, lá, tipo, vamos lá. Um tio Fagner e um tio Alê. Não, papai, eu sou Isaac, eu sou Esaú. hein? Não, sua voz tá estranha. Não, essa voz é a voz de sua. Jacó. Não. Eu sou eu, Esaú. pai, sou Esaú, peludinho. Não, e aí aí Isaac vai e ele verifica os pelos, né, toca no braço, percebe que tem uns pelos. Aí ele vai, deixa eu te dar um beijo. Aí ele abraça o Pra Jacó saber se era Esaú. pra sentir o cheiro. Aí quando ele sente o cheiro da roupa, Aí ele abençoa. que ele fala, ok, isso aqui é uma roupa de um caçador, ele pensa na cabeça dele, então, de fato, quem tá aqui é Esaú. E ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. Tio Fagner, veio uma curiosidade. Ah. Será que tinha mosquitinho rodando lá? Ou porque era caçador? Fedido, né? Roupa devia feder pra caramba. Já tá fedido. E aí ele vai e abençoa, ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. E quando ele termina de abençoar, o Jacó sai, o Esaú chega com tudo e fala, pronto. pai, eu arrumei tudo aqui, agora é a hora da bênção. Aí o Isaac fala, já foi, já dei a bênção pro... Já era? Já dei a bênção pro teu irmão, pro Jacó. Tipo, o Jacó enganou o pai, cara. Meu, é um passando a perna no outro. Tá vindo desde o início do Gênesis até agora, meu. Tá tudo um brigando com o outro, um passando a perna no outro. Tem duas histórias aqui, né? Porque Rebeca fala para Jacó assim, ó, vai lá para Harã. Some. Porque, óbvio, o Esaú falou que ia matar o Jacó. Aí a Rebeca, que é a mãe dos dois, falou, não, vai lá para a terra do seu tio, vai lá para Harã, fica lá, que depois que a coisa passar, a poeira baixar, você volta. Vai pra lá. Tanto é que tá aqui no 27:41. Esaú concebeu ódio por Jacó por causa da bênção que ele tinha dado a seu pai e disse em seu coração, virão os dias do luto de meu pai e matarei meu irmão Jacó. Cara, o couro comeu lá. Não, e aí, só que no próximo capítulo a gente tem também já o próprio Isaac, ele mandando Jacó ir para Harã. Então vai lá para Harã, constrói tua vida lá e arruma uma mulher em Harã. Jacó, enfim, mandado pela mãe ou pelo pai, ele vai para Harã e passa 20 anos lá. 20 e aí anos, acontece cara. uma outra loucura, porque ele chega em Harã. Aí Ele se apaixona pela filha mais nova. se apaixona pela prima. E Não, no ele caso lá, o pai da prima passa pro mais velho. Nossa, mas não é uma treta, mano. Vamos lá. Jacó chegou em Harã, encontrou uma mulher lindíssima chamada Raquel. Ele se apaixona por essa mulher. Esta mulher é da descendência da descendência do seu próprio pai. Lembra que Abraão, Taré teve 3 filhos: Arã, Nacor e Abraão. Abraão saiu, Arã morreu, Nacor ficou. E no caso, estamos falando agora de Nacor. Nacor
vai fornecendo as filhas, né? A sua descendência. Cheguei. Rebeca, por exemplo, foi lá para Isaac. E agora, quando Jacó volta para sua terra, olha o que ele chega na terra dele. E aí ele se apaixona pela Rebeca. Desculpa, pela Raquel. Pela Raquel. Ele se apaixona pela Raquel. E ele vai conversar com Labão, que é o pai da Raquel. E a segunda filha é a Lia. Só pra... E a segunda filha, que é a mais velha, chama-se Lia. Lia. Labão fala, ok, não tem Vai problema lá. nenhum, pode ficar com a Raquel, mas temos um acordo. Como você não tem nada, você chegou aqui uma mão na frente e outra No caso, atrás, um dote. vamos comprar seu dote. Você vai ficar 7 anos trabalhando para mim e depois você pode se casar com a minha filha Raquel. Aí Jacó falou, ok, Beleza, fechou, vamos tamo trabalhar, junto. tá justo, vamos nessa. Trampa 7 anos, só que Deus anda com Jacó. Então a prosperidade é muito grande. Mesmo ele chegando com a mão na frente e outra atrás, ele começa a deixar Labão muito rico. Porque os novilhos, né, as ovelhas, tudo Prosperava. tudo prosperava. E aí passa-se os 7 anos, ele chega para Labão e fala, beleza, trabalhei 7 anos, agora me dá a filha aí, me dá a Raquel. Mas, não vou dar, não. Sabe por que eu não vou dar? Não, ele não faz isso, Ale. Não, mas é porque você tem que ficar com a mais Não, velha lá, não, é? não. Não é isso. É pior. Ele se casa com a Raquel. Acontece o evento, só que na noite de núpcias. Núpcia vai a mais velha, Na verdade. noite de núpcias, o pai vai E tira coloca a a Lia. Raquel, coloca a Lia no lugar, o cara tá bêbado, não sabe quem é quem. E ele fica com a irmã mais velha. Mais velha, Aí ele cara. acorda e fala, ô, o que tá acontecendo? Você não é a Raquel. Ela fala, não, sou a Lia. E é legal que a Bíblia fala assim, né? Raquel é linda, de rosto e corpo. E Lia tem os olhos bonitos. É muito novela, casos de família, cara, é muito. E aí o Jacó teve que ficar com a Lia, ficou com a Lia. Aí ele fala, não, mas o acordo era Raquel. Era a Raquel. Mas então, peraí, você vai ficar mais 7 anos aí, então. Porque eu trabalhei 7 anos, vou ter que trabalhar mais 7, vai ser 14. Não, se você fica 14 aqui, você leva as duas. Vai embora. Ué, Justo? tá bom, justo. Tá bom, eu fico o dobro, levo as 2 mulheres. E aí, passa-se os 14 anos, ele ficou com as 2 mulheres e falou, agora eu vou embora. E Labão não quer deixar ele Não, embora, você não vai cara. não. Porque, óbvio, o cara tá deixando o outro rico, Jacó tá deixando o Labão rico, o Labão não quer deixar ela com o Jacó embora. Mas a partir daí, pelo que eu estava lendo, vem o Jacó fala assim, não, mas espera aí. Beleza, agora eu vou ficar. É. Mas o rebanho é o seguinte, A partir de agora eu vou a partir de montar agora eu meu vou mudar rebanho. meu rebanho. Porque ele não tinha salário nenhum. Exatamente. O que nascer, como é que é? Malhado, com manchinhas, é tudo meu. Os que não nascer assim, é tudo seu. Fechou? Fechou. Fechou. Tá bom, vamos fechar o acordo. E aí acontece toda a história olha lá, o que né? ele faz, porque ele é todo esperto. Então o que ele faz? Nem sei se esse troço funciona. Segundo a história aqui, funciona. Funcionou. Ele vai olhou pro aonde? céu. Ele vai aonde os cabritinhos, as cabras, onde as cabras vão, e a partir dali as cabras entram no cio. Olha o que ele faz, cara. Ele pega um pedaço ele pega galhos, ele descasca limpa o galho. tudo. Mas ele descasca, não descasca tudo. O galho fica meio com casca, meio sem casca, meio com casca, meio sem casca. E ele faz um ramo, um monte de galhos assim. E aí ele coloca aquilo na frente dos olhos da cabrinha. A cabra no cio começa a olhar para aqueles galhos e por algum motivo, Muda toda a transformação do anel do por do algum fruto. motivo, os cabritinhos que nascem malhados. Nascem malhados. É muito Sei interessante, lá cara. se esse troço funciona. Eu sei que assim, ele faz isso. E outra coisa também que acontece, atrai os bodes malhados para poder tudo pra cruzarem com a cabra. Então, não só atraem os bodes malhados, como de fato a cabra também tem filhotes malhados. Isso por quê? Porque Jacó coloca na frente da cabra, ela fica olhando para aquele monte de Hipnotizada, ramo, ela parece, fica né? hipnotizada e aquilo... Sabe o que me lembra? Sabe aquelas mulheres que falam assim, eu tô com uma vontade de comer uma coisa, se eu não comer aquilo, meu filho vai Parece nascer... com cara de jaca. Com cara de jaca, vai nascer com uma tatuagem de morango. Sei lá, né? Os cabritinhos nascem todos malhados porque a cabra estava olhando para um entrelaçado de ramos malhados. Vai. Não sei. O fato é, funciona. Mas- Nascem os cabrinhos desse jeito, nascem os cabritinhos desse jeito e, cara, a partir dali, Jacó fica muito rico, porque o rebanho dele fica o rebanho de Maior. mais forte e Mais maior e com maior quantidade de animais.
E aí ele fala, não, eu vou embora daqui. E Labão não quer deixar ele embora. E ele foge com as mulheres e com essa riqueza. Deus fala pra ele, não, Muito melhor esperto. você fugir que você não vai ficar aí não, cara. Muito esperto, muito esperto. Ele consegue fugir, volta para a terra dele. E aí a gente vai ter depois, as mulheres começam a engravidar. Olha isso. Jacó tá com 2 mulheres. A Lia e a Raquel. E a Raquel. A Lia é a que ele não quer. Só que a Lia é a que que começa a engravidar. dá- Engravida, começa a engravidar. E assim, dá uma peninha da Lia. Porque ela vai engravidando e ela vai dizendo assim, não, agora ele vai gostar de mim. Agora ele vai gostar de mim. Ela tem aquele sentimento que tudo vai dar certo. É, né? agora ele vai gostar de mim, não vai mais me desprezar, ele não vai mais querer ficar com a Raquel. Porque ela começa a ter Rúben, começa a ter Simeão, Levi. E aí Raquel fala, não vou. Raquel não consegue engravidar, o que ela faz? Ela pega a escrava dela, que é a Bala, dá pro Jacó. Se a escrava é dela, se o Jacó tiver um filho com a escrava dela, o filho é dela. Então ela tem essa regra. Jacó tem filho com a escrava Bala, nascem 2 filhos, Neftali e Dan. Isso, a Lia, que era outra mulher, tinha parado de ter filhos. Aí já tá 3-2. Tá 3-2. Lia tá com 3 filhos, Raquel tá com 2. Lia começa a ficar preocupada. O que ela faz? Lia pega a escrava dela, que é a Zéfita, e dá pro Jacó também. Aí Jacó tem outros 2 filhos que é Uma escrava. distribuição de Gade escravo. e Ser. Aí A Lia vai e tem mais. cara, aí depois Lia aí conseguiu ter outros filhos, nasce uma menina, Dina. A primeira menina. E tem Jabulon e nasce Issacar. Aí ela fala, pelo lado de eu ter ultrapassado você, eu Não, vou dormir cara, com ele. aí vem um negócio de Issacar que esses laços de família que vão acontecendo na história são muito loucos, porque agora Raquel consegue engravidar e ela tem um filho chamado José. O famoso José do Egito. Aqui nós já temos 11 dos 12 personagens das tribos do Egito. A história segue e no meio da peregrinação, porque esse povo peregrina, Raquel engravida de novo do último filho e ela morre assim que Benjamim vem à luz. Então, Jacó está com 12 filhos, teve 4 mulheres, né? Lia, Zéfita, Raquel e Bala. Tá rico pra caramba, ele tá muito rico. Se você ver aqui, assim, ele tem 2... Porque ele vai voltar para a terra dele para encontrar com o irmão. Ele tá com medo do irmão matar ele. Ele divide a riqueza dele, as tribos, ele divide em 2 tribos. Ele começa a mandar uma sequência de presentes pro irmão dele, porque ele é muito esperto. Ele fala, não, pro meu irmão não ficar bravo comigo, vou fazer o seguinte. Vou amansar a garotão. fera. Ele manda, assim, com a sequência dos dias, porque ele manda avisar pro irmão dele que ele tá chegando na terra. E o irmão dele fala, ok, meu irmão, o irmão dele é o Esaú peludinho, que ficou lá. Ele fala, Jacó tá vindo, eu vou encontrar com Jacó, vou dar todo o carinho pra ele, reúne logo 400 homens pra encontrar com Jacó. Jacó fala, vai ser treta. Vão me matar, vai ser treta. Jacó fala, não, vou amansar a fera. Ele pega um monte de presentes e começa a mandar pro irmão. O irmão tá vindo e os presentes vão chegando. É que estranho, eu vou matar o cara tá mandando presente. O irmão, o Esaú, tá vindo e os presentes vão chegando pra ele. Aí Jacó já fala, vai dar merda. Aí ele cata toda a família dele e coloca do outro lado do rio. Vai pra lá, que coisa eu tô aqui. Acontece uma história estranhíssima que ele briga com Deus. Deus vem, briga com ele, machuca a coxa dele, o posterior da coxa, ele começa a mancar. Aí agora Deus fala, como você lutou, como você é um lutador, teu nome não vai ser só Jacó, o astuto. Você agora se chama Israel, o lutador de Deus. A partir de agora, Deus troca o nome de Jacó, ele vira Israel. Isso nesse meio do caminho, nisso Esaú tá vindo. Com o passar dos dias, Esaú vai chegar no outro dia. Ele escondeu, quem ficou com ele, a mulher, os filhos, ele escondeu do outro lado do rio e ele ficou sozinho. Esperando, esperando. Aí o irmão chega, já tinha 4 dias chegando presente pro irmão, coração amolecido, os dois se abraçam, choram, love is in the air. E eles, cara, agora tá tudo legal. Essa família é muito linda, Essa família é muito unida. E na verdade eles não se juntam muito, porque Jacó não é besta, ele não vai morar com o irmão Esaú. Vai pra outro lugar. Ele vai pra outro lugar. Na verdade, ele vai para a primeira terra de Abraão, lá em Betel. Deixa eu ficar aqui longe. Legal, assim, ele não me matou, mas é bom manter uma certa distância. Dá asa a cobra. E aí, cara, começam a se desenvolver os seus 12 filhos, que vão se desenvolver a 12 tribos. E aí a gente tem um fato final interessante. Que
aí a gente tem José aparentemente herdou toda a esperteza de Jacó. Toda a esperteza de Jacó. José chega para os irmãos. José, lembra que ele é filho de Raquel. Da mulher que Jacó, que agora se chama Israel, amava, ela teve 2 filhos. O José e o Benjamim. Teve só os 2 filhos. Os outros foram com as outras mulheres. Aqui ele amava, só teve 2 filhos. Então José era o queridinho de Jacó. Só que José me parece... Você percebe que é aquele queridinho que provoca? Ele fala, eu tive um sonho. Você é forgado, hein, irmão? Tive um sonho. Meu sonho é o seguinte. Ele sonha 2 vezes na interpretação do sonho, porque José tem o poder de interpretar sonhos. Ele sonha e ele mesmo interpreta. Ele dá a entender o seguinte, que os irmãos dele serão súditos dele. Ele vai virar o rei dos irmãos. Os irmãos, que papo é esse aí, cara? Que você, sei lá, é o 7º, 8º mais velho, como é que você vai ser nosso rei? Não sei, sonhei, foi só um sonho. E isso vai despertando inveja nos irmãos. E aí a gente tem um relato interessante. Os irmãos armam para matar José. Os irmãos armaram para matar José. Os irmãos estão pastoreando, ficou só José sozinho em casa. Jacó falou, vai lá ver seus irmãos, José. Aí José vai lá ver os irmãos vê José chegando, fala, agora é a hora de matar o cara. Tacar ele nesse buraco aí. Vamos matar ele aqui, cara. Agora é a hora. Só que a gente vai lembrar do assassinato de irmãos lá de Caim e Abel. Exatamente. Lá de Caim e Abel. Toda desgraça poderia continuar acontecendo daqui em diante. E a gente percebe que na discussão entre eles, os irmãos amolecem o coração. Os irmãos amolecem o coração. Porque eles eram muito unidos. A gente tem a questão do estupro de Dina, que a gente vai falar daqui a pouco. O rei de Siquém, estuprou a única menina da família, que é a Dina. 2 irmãos foram e mataram a cidade inteira dos filhos de Jacó. Os caras entraram na cidade de Siquém, mataram o rei, mataram o príncipe, mataram todo mundo. Vai sobrar ninguém. Vai sobrar ninguém aqui, nessa cidade de Siquém. Aí deu até rima. Então eles são irmãos muito unidos. Aqui eles falam o seguinte, a gente vai ter aqui... Não vamos matar não, José. Vamos só jogar ele no buraco aí. Vamos jogar ele no buraco e vamos vender ele como escravo. Vem os ismaelitas, lembra lá de Abraão? Abraão teve 2 filhos, um deles foi Ismael, que foi embora. Vem a tribo dos ismaelitas estão passando e eles vendem José para esses árabes que estão no deserto. José, que herdou toda a esperteza de Jacó, vai preso no Egito. Só que acontece um negócio muito louco, porque ele vai preso e ele fica amigo do cara da guarda lá no Egito. E contando que o guarda conta um sonho pra ele decifra, se eu não me engano, né? Não, que o sonho é depois. Depois aí. Depois. Ele fica amigo do cara do guarda. Sabe o que o guarda faz? O guarda, tipo, o dono da guarda, né? Porque assim, lá no Egito, você tem o chefe da guarda. A cadeia tá lá dentro da casa do chefe da guarda. A cadeia tá dentro da casa do chefe da guarda. E o José consegue ficar amigo desse chefe da guarda, e o José vai e o chefe da guarda deixa tipo a chave da casa com ele, os presos na mão dele, ele começa a controlar tudo. A mulher do delegado, vamos chamar de delegado, chefe da guarda, a mulher do delegado começa a dar em cima do José, porque ele é bonitão. E ele não quer nada com ela. E vão se passando os dias, ela vai tentando agarrar ele, e ele corre, porque ele diz, eu não vou trair o meu senhor, que eu tenho a confiança do delegado. Como é que eu vou pegar a mulher do delegado, cara? Não, eu ainda tô preso aqui. E a mulher do delegado dando em cima dele, tem uma hora que a mulher do delegado agarra ele sai correndo e deixa o manto. Vixe. Ela fica com raiva, chega pros guardas e fala, ele que deu em cima de mim, me agarrou, olha a roupa dele aqui. O José fala, não fui eu, os caras vão e prendem o José. Porque a mulher do delegado vai contra ela. Porque a mulher do delegado vai contra ela. Aí o cara vai preso, porque tipo, ele tava querendo pegar a mulher do delegado e nem era isso. A mulher do delegado que estava querendo pegar ele. E ele não aceitou toda essa coisa. E ele preso, lá ele preso vai ter história com José. O fato é o seguinte, o faraó tem um sonho. Esse sonho do faraó ninguém consegue decifrar. E eles falam, chama o José, porque o José consegue decifrar sonho. O faraó chama o José e José fala, eu decifro o seu sonho. Esse sonho quer dizer o seguinte, a gente vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Pronto. O que você tem que fazer?
No período de fartura, estoca tudo para aguentar por 7 anos. O faraó fala, você é muito esperto. Ele falou, inclusive já estamos no ano de fartura. O faraó fala, então a partir de agora você vai ser o segundo no meu reino. Acima de você só eu, só o faraó. E José vai de preso a vira o governador do Egito. Tipo, ficou tudo no poder dele. Acima dele é só o faraó. E ele começa a conduzir essa parte econômica do Egito. E ele faz toda a estocagem, organiza os impostos. Vem a época da seca. E o faraó vai falando, pô, de fato, onde José anda, cara, tem prosperidade. E mesmo na seca, ele conseguiu proteger o Egito. Toda a região em volta passando fome e o Egito bem. Todo mundo começa a ir no Egito buscar comida, inclusive Jacó e os irmãos dele, que estavam tentando matar ele. Agora vão no Egito buscar comida. José está lá no Egito, já todo bonitão, cheio do ouro, montado no ouro, ninguém nem consegue reconhecer ele. E os irmãos, magricela, passando fome, tudo sujo, vão lá atrás de José no Egito. Não, eles vão lá no Egito tentar comprar comida, porque dinheiro eles ainda têm. E eles vão lá comprar comida e José reconhece os irmãos, fala, agora é minha vez. Agora... O couro come aqui, irmão. O cara é muito inteligente, cara. Aí ele chama os irmãos não percebem. Os irmãos não percebem. Só que ele tem um coração, ele tem um amor acima de tudo. O amor pelos irmãos é acima de tudo. A gente tem essa história desenrolando entre eles e José vai pregando peça nos irmãos. As peças são basicamente o seguinte, quem são vocês? Começa a interrogar os irmãos. Os irmãos, nós somos lá dessa região, começa a contar a história, nosso pai é Jacó, nós somos 12 irmãos, na verdade um irmão morreu, a gente tem um irmão mais novo, começa a contar essa história, o José fala assim, eu não consigo acreditar em vocês. Mas ele acredita, porque ele sabe, né? Mas ele está querendo pegar uma peça. Não acredito em vocês, não sei o quê. Vai lá e busca seu irmão mais novo para provar que vocês são esse povo mesmo. Vou prender um aqui. Ele vai e prende um dos irmãos. Ficam só 10. Os 10 voltam para conversar com o pai para buscar o filho mais novo, que é o Benjamim. Que só vai liberar com o mais novo. O que a gente percebe nessa história de José e seus irmãos... A parte mais interessante acontece aqui agora, até para a gente encerrar nosso podcast. Pela primeira vez na Bíblia, versículo 42, os irmãos pensam o seguinte. Capítulo 42, versículo 18. No terceiro dia, José disse-lhes, fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente do bem, que um dentre vós fique detido em prisão e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros, em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não escutamos. Eis porque veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rúben, um dos irmãos, para não pecardes contra o menino José? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Então, em toda a história do povo hebreu, não tinha tido nenhum arrependimento, acontece aqui. E depois de anos. Quando o arrependimento acontece, agora Deus vai transformar. E aí agora a gente vai entender o final dessa história, porque José consegue trazer toda a sua família para vir morar no Egito. Vão viver muitíssimo bem no Egito. O faraó vai recebê-los e eles não vão mais passar fome. E aí o Gênesis termina com uma história muito feliz. Só que é o seguinte, né, Ale? Agora precisa ver, porque esse povo hebreu ainda vai pisar na bola várias vezes. O couro ainda vai comer. Então a gente acho que esse foi mais longo, porque a gente precisava encerrar Gênesis. Mas foi fantástico, graças a Deus aí finalizamos Gênesis, né? Passou um pouquinho mais, que você chegou até o final aí, agradecemos de coração por todo esse momento cedido a nós, e espero que tenham gostado, curtido. Mandem respostas pra gente, tá como podcast direto da Arca no Instagram, e o e-mail eu esqueci.
Eu esqueci o e-mail, mas entra lá na página lá do Instagram, direto da Arca, que eu... Ó, produção. Tá E assim, bom, muito obrigado até o momento aí, tio Fagner, quer falar mais? Tem as perguntas no final aqui. Pra ainda, gente hein? encerrar só isso aqui, fica claro o seguinte: o amor de Deus pela humanidade preparou um mundo para esses homens. Deus corre atrás do homem o tempo inteiro. E quando o homem se arrepende, de fato, é quando tudo se transforma. Quando tudo se transforma. E ele não abandonou em nenhum momento. Nenhum momento. Você vê como Deus corre atrás e vai levando prosperidade pro povo a todo momento. E se você chegou até o final também, mandem pra nós algumas perguntas sobre que livros vocês querem fazer ou que tema vocês decidem aí pra nós também, que nós vamos fazer nos próximos. Por enquanto já temos um tema em mente pra poder continuarmos aí, tá bom? E tio Fagner, antes de pegarmos o e-mail aqui que eu tô pesquisando, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: o rei de Sodoma e Gomorra, os reis, né, no caso, um só saiu de dentro do poço. Como que foi essa saída do poço? Pode nos dizer? Você tem alguma ideia de como ele conseguiu sair desse poço? Não, nem imagino. E a Bíblia não conta como é que isso aconteceu, né? Essa guerra, lá no comecinho do podcast, a gente falou que teve uma guerra entre os pequenos reis ali, e os reis de Sodoma e Gomorra caíram dentro de um poço, só um saiu do poço. Mas não consigo nem... Eu fico perguntando como é que os caras faziam poço. Então, eu acho que pra mim isso é mais intrigante que qualquer outra coisa, porque estamos falando de 3.500 anos atrás, como é que o cara furava poço? Tem uma parte na história de Jacó, que eles vão furando um poço quase por versículo, assim. Fura um poço, daqui a pouco fura outro direto, poço. 12 poços. Gente, que tem uma broca, o cara vai andando com a broca no meio do deserto e vai afundando a broca. Não, porque ele não ia cavar, se cavasse ia virar uma caverna. Não, o cara ele fura. É que a gente tem que entender o seguinte, estamos na idade do bronze e do ferro, eles já aprenderam a derreter os metais, então provavelmente montaram isso. Outra pergunta aqui, da minha esposa até, Bruna. Deus fez muitas promessas a Abraão. Tem que responder. Essa, tá? Deus fez muitas promessas a Abraão no decorrer de tua vida. Praticamente todas foram concretizadas? Sim, todas as promessas a Abraão, na verdade, a gente tem que entender assim, toda promessa a Abraão é uma promessa de posteridade, de muita fertilidade, vamos dizer assim. Seu povo vai ser numeroso, teu povo vai ser enorme, vai ser de várias nações. A gente tem que entender que até chegar em Jesus, praticamente estava muito restrito à nação do povo hebreu. Depois a gente tem a mistura com o povo hebreu e o povo grego ali, por volta do período que a gente chama de interbíblico, né, intertestamentário, ali por volta de 400 ao ano 0 antes de Cristo. Teve uma certa mistura com o povo grego. Mas, no geral, a promessa vai se concretizar em Cristo, né? Amém. Por que a promessa se concretiza em Cristo? Porque Cristo é aquele que morreu por todos nós. Eu não vim para mudar nada, eu vim para mostrar o que vocês não entenderam. E uma das coisas que os hebreus, ou que os israelitas não haviam entendido, é que a mensagem de salvação era para todos, não só para eles. E aí, galera, chegamos no nosso final, então. O e-mail está na minha mão, chama-se diretodaarca@gmail.com. Beleza? Valeu, gente. Mandem perguntas lá. Valeu, Esse foi long, hein? Vamos que vamos. Obrigadão, pessoal. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Queremos agradecer também a Funk Duck, que nos proporciona esse momento de áudio aqui e imagem, né? E agradecer demais aí o carinho do Henrique e do Luciano, que nos proporciona esse áudio maravilhoso para vocês que estão em casa aí. Beleza? Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Funk Duck. Funk Duck. Isso aí. Falou, tchau, Falou, tchau. galera!